Ministério do Turismo apresenta Pra querer, pra aprender, Amazônia das Palavras. Homenageado Milton Ratum. Acompanhe agora a live Espaço de Escuta com os professores Paulo Ricardo de Lima e Rafael Neves de Souza, com mediação de Beth Bulara. Patrocínio Cigás, Companhia de Gás do Amazonas, Governo Federal, Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Lei de Incentivo à Cultura. Apoio Cultural Acapulco Filmes, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Amazonas, Fundação Rede Amazônica. Classificação livre. Olá, boa tarde. Nós estamos fazendo a primeira live que a gente pensou com professores das cidades que a gente visitou na primeira edição do Amazônia das Palavras e que a gente gostaria imensamente de poder visitar novamente. E, na verdade, a gente sabe muito bem das circunstâncias que têm impedido a gente de estar presencialmente nos lugares, e por isso mesmo nós estamos aqui à distância, mas sempre querendo saber o que tem acontecido nas escolas, nas cidades que a gente foi. Então, hoje nós estamos aqui com o professor Paulo, que é de Manaus, e com o professor Rafael, que é de Itacoatiara. Foram as duas primeiras cidades que nós percorremos com barco, na edição 19 do Amazônia das Palavras. E, na verdade, esse encontro da gente, ele tem muito da curiosidade de como vocês lá, no meio dessa doideira, pandemia que ainda estamos, mas felizmente já está regredindo por conta da vacinação, por conta de vários fatores, e que a gente pode sonhar também, depois de ter enfrentado todas essas dificuldades, a gente pode sonhar com um caminho para frente também. E nós aqui gostaríamos muito de conhecer todas as dificuldades que vocês tiveram e estão tendo ainda com a pandemia, como está sendo a retomada de aulas presenciais, qual é o sonho, como nós podemos ajudar, né? Ajudar nessa troca, não é ajudar nós irmos ajudar, mas como vocês também podem nos ajudar com os caminhos que vocês encontraram, como esses caminhos podem ser replicados aqui, e a gente vai entrar, então, nessa conversa. Eu sou a Beth Bulara, tenho coordenado as oficinas desse ano no Amazônia das Palavras. Eu mesma tenho uma oficina, chama Cinema na Escola, Ver e Fazer, e que tem tudo a ver com palavra também. Agora, a gente acha que é profundamente profícuo, profundamente frutífero a gente fazer essas trocas, e quem sabe no ano que vem a gente possa se encontrar de novo presencialmente, colocando em prática os sonhos de todo mundo, de vocês e os nossos, aí e aqui. Professor Paulo, senhor. Ok, tudo bom? Pode ficar. Boa tarde para todos. A gente está aqui às 17 horas e 32 minutos, no calor tropical da selva amazônica, tão conhecido por alguns, não é? Aguardando iniciar essa conversa. E eu estava aqui pensando que, para a gente poder falar sobre essas questões aí, de como a gente enfrentou a pandemia na questão do trabalho, né? E até no pessoal mesmo, porque um influenciou no outro. Tinha hora que a gente não sabia mais se era só professor, ou se era professor e dono de casa e pai de família, e tudo misturou tudo de uma tal forma que a gente teve até que lidar com esse tipo de coisa. Então, lá no início de 2020 começou, não é? Aquelas notícias ruins chegando a partir de novembro de 2019, aí foi começando aquele negócio aqui em Manaus, mas o pessoal manauara, como eu sempre comento, ele não gosta de ficar preso. Manauara, ele é fruto lá do Ajuricaba, né, do índio Ajuricaba, que ele preferiu se jogar no rio Amazonas a querer
ser escravo, né? A se deixar escravizar. Aí o que foi que aconteceu? Se jogou no Rio Amazonas para não se deixar escravizar. E o Amazônia, ele tem muito disso. O povo amazônico ele tem muito disso. Ele não gosta de estar preso em casa. Por mais que a gente tivesse aquela opção de sair, porque você estava preso, entre aspas, né? Você tinha a opção de sair, mas você sabia que era um risco que estava correndo. Então, tinha a opção de ficar dentro de casa para poder se resguardar. Mas assim mesmo começamos o ano letivo lá de 2020, tudo normal. E aí veio a primeira onda, o governo decretou lá que fechasse as escolas, aquilo, todo mundo surpreso com aquilo, porque até então não estava tendo ainda aquela, digamos assim, levado tão a sério o problema, não é? Você vê como eu comento sempre, os nossos dirigentes falando que era uma gripezinha, que era isso, que era aquilo, então o povo não vai dar importância devido a uma coisa que era tão séria, a não ser quando aconteceu o pior. E aí nós entramos, né, nas aulas normais, aí quando foi, eu acho que por volta do dia 17 de maio, lá teve o fechamento das escolas. Aí ficamos a aguardar as determinações, o que deveria ser feito, e em junho começou a aula remota, não é? O governo criou o projeto Aula em Casa, que era se eu não me engano, é uma produtora contratada pelo governo, que fazia as aulas, eram transmitidas primeiro pelo canal do YouTube, depois pelo canal do Mano, eu acho que é isso. E aí alguns professores, se eu não me engano, foram 70, 80 professores, foram contratados para toda a rede estadual, todo o estado do Amazonas, nessa nossa imensidão, foram contratados ao preço de R$350 por cadeira, que no caso são 20 horas, para fazer o serviço de acompanhamento dos alunos através do chat dos aplicativos que eram em celular. Mas para isso tudo tinha que ter internet. Nós já tivemos governos passados que deram laptop, deram notebook, deram chips e modem de acesso à internet, em ocasiões que nem se precisava, sempre se precisa, claro, né? Se necessita, sempre vai ter necessidade. Mas nessa que foi uma situação que era de primordial importância você ter acesso à internet, não tivemos. Então teve esses recursos aí, que foi projeto de governo, de política governamental, e foi para o estado todo. Mas como que o aluno ia ter acesso a esses recursos? Como é que você vai ter internet no meio da selva? Então começou a haver os questionamentos, mas assim mesmo foi dando continuidade com aquilo que tinha. Inclusive professor também tendo tirado o próprio bolso para pagar sua internet pessoal, como acontece até hoje, para poder fazer um trabalho melhorado, devido a essa preocupação que o professor tem com o aluno, não é? Porque professor nenhum está trabalhando aí, tirando recursos do bolso para comprar internet, não é por causa de política de governo, não. Ele faz isso pelo amor à profissão dele, por amor ao que ele faz, e sempre tentando fazer o melhor possível. Aí que foi que aconteceu? Veio a segunda onda. Não, começaram a abrir as escolas para híbrido. Seria um dia parte da turma, bloco A, que chamavam, né? Que eu disse até pronto, virou bloco de carnaval. Bloco A e o bloco B. Seria um dia outro, nós tínhamos que repetir a mesma aula. Claro, com aquela flexibilidade de saber que um dia você está ensinando uma coisa para uma turma que assimila de uma forma, e no segundo dia nem sempre vai assimilar da mesma forma, mesmo sendo turmas diferentes, né? Uhum. Mas aí fomos dando continuidade. E foi nessa época que veio aquele medo maior. Porque era assim, baixou um pouquinho o nível de mortes ou o nível de internação, abre tudo. Abre comércio, abre escola, como se tivesse tudo bem. Como eu falei no começo da conversa, o amazonense já tem aquele problema de não gostar de estar preso, de gostar de estar dando liberdade, de ter acesso a fazer o que bem deve, né, que gosta. Aí o que acontecia? O governo vem, os dirigentes, como sempre, dando exemplo, vem e diz assim, não, já pode liberar que diminuiu. Não é? Diminuiu as mortes, diminuiu as internações, vamos liberar. Lá o povo vai para a rua. Veio a segunda onda de uma forma muito pior. Isso já prometendo a vacina desde novembro de 2020, não era isso? E a gente aqui aguentando. Quando chegou em dezembro, o governo abre comércio para o Natal e Ano Novo.
Se você visse as ruas de Manaus como ficavam, o povo preso durante um tempo. Então, quando sentiu aquela liberdade, parece que todo mundo resolveu sair de uma vez. As ruas eram lotadas, não tinha distanciamento, não tinha respeito. Você via brigas dentro do supermercado de pessoas que não queriam usar máscara, por outras que queriam, mas todo mundo em cima do outro, aglomerações terríveis. Aí resultou no janeiro fatídico, né, que foi aquela calamidade toda, que chegamos a ter 144 enterros num único dia. Coisa Um único dia, numa cidade que, no máximo, assim, nos auges, teria 30, 25, 30 enterros no dia, entendeu? Assim, quando o negócio, realmente a violência está muito alta, chegamos a ter 144 praticamente por Covid, sem contar outros. Sem os outros. Sim, sem outros. Seria uma morte de forma natural. cotidiana. Então, aí volta de novo, quando chega em abril, passada essa calamidade toda, com todas aquelas desculpas do governo, com a Polícia Federal em Manaus, atrás do governador que comprou, desviou dinheiro, comprou aparelhos lá passou até Acontece. Então comprou lá e aí foi aquele negócio que todo mundo sabe sobre os desvios de verba pública, né? E nesse meio tempo, veio a vacina, foi decaindo o número e abre a escola de novo, a gente retorna. Primeiro no híbrido, de aula sim, de aula não, isso durou uns 10 dias e abre logo a escola para todo mundo. Primeiro foi para ensino fundamental, aliás, para ensino médio, depois para ensino fundamental. Com os recursos necessários, com todos os cuidados necessários dentro da escola. E que a gente sabe que escola pública, como eu estava comentando, a escola pública tem as salas todas determinadas de um certo tamanho. Mas a massificação do conhecimento, ali exige que você coloque 40, 50 alunos dentro de uma sala que não tem o distanciamento social necessário e exigido pelo protocolo que eles mesmos falam que deve ser usado. Aí você tem 40 e poucos alunos, até escolas com 50 alunos, dentro de uma sala de aula. Na maioria das escolas integral, e mesmo nas outras escolas que não sejam de tempo integral, os alunos vão em massa, porque os pais precisam trabalhar, os pais têm todos os problemas do mundo, não é, para resolver. A própria classe social deles exige que ele tenha pelo menos um local para ficar durante o dia, não é? Então, as escolas são superlotadas. Eu trabalho numa escola que tem quase 1.000 alunos, são 940 alunos frequentando diariamente. São 48 professores e mais tantos serviços gerais e administrativos. Então, vira um mundo aquilo, não é? E a gente tem que ter aquele cuidado. E como eu comento sempre, adolescente de 12 a 17 anos, não é? É difícil de controlar. Nós que somos adultos temos ansiedade por liberdade, de você estar no contato um com o outro, de estar na conversa, você esquece de dar um abraço quando encontrou alguém, porque a gente tem essa necessidade de afeto, né? Tu imagina adolescente e criança. Então, às vezes, fica terrível você controlar aquela entrada, aquela saída, manter a distância dentro da sala de aula, vai para aquele lado, e falta álcool gel ali no canto, falta um aparelho ali na entrada. E, às vezes, você não pode nem comentar outras coisas que acontecem que a gente não pode falar devido àquela hierarquia tradicional que existe no funcionalismo público, não é? Sim. Porque a maioria das pessoas pensa assim, eu não vou poder falar porque eu vou ficar em evidência, eu vou me queimar à toa, com fulano, com cicrano, e não é por aí. Eu sou uma pessoa, sou um professor que eu penso sempre, eu posso discordar de você sem lhe ofender, entendeu? Você ter uma opinião diferente da minha em relação a determinada coisa não significa que você seja meu inimigo, não é? Não, a gente pode até completar as opiniões e formar uma opinião melhor ainda. Exatamente, a troca de ideias diferentes, e às vezes até antagônicas, é que faz a cabeça da gente. Claro, evoluir. Então, eu me dou muito bem com a gestora da escola, a dona Benedita Braga, que é uma guerreira na educação aqui em Manaus. Quem teve o prazer de conhecê-la no projeto que foi na escola sabe disso. É uma pessoa que trata aquela escola com um carinho tão grande que a gente fica à vontade para trabalhar, mesmo às vezes com opiniões diversificadas, com opiniões contrárias. Ela tem um controle desse mundo, que é mais de 1.200 pessoas diariamente. E aí a gente vai levando, né? Chegamos num ponto que tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar presencial,
chegamos a um ponto que o aluno também precisa do conhecimento, porque a gente não pode dar esse stop prolongado, porque senão você perde, além de ter perdido o ano passado, você vai perder mais um ano, porque a gente sabe da deficiência desse conhecimento adquirido através da internet, não é isso? Que é uma coisa supérflua, porque ele está aqui estudando na tua aula online, mas ele puxa aqui o Google do lado, ele vai lá para o WhatsApp, ele vai lá para o outro joguinho, porque o negócio está chato, né? Como está falando, você tem que segurar a atenção. Um convite de dispersão, né? E fora que a gente não tem os recursos necessários para atrair a atenção do aluno na forma da aula online. Você sabe que quando você faz um vídeo muito bem feito, muito bem, não é? Você tem aquela atenção. O aluno olha o vídeo porque ele está achando que tem coisa interessante. Agora a gente, com a cara e a coragem, o celular e aquela internet fragilizada que a gente tem, entendeu? Falando, não é? Dando conhecimento para só aqueles que realmente têm pura vontade mesmo de querer. Desejo grande, né, de conhecer. Porque aquele outro que já tem uma distração maior com outras coisas, que é a grande maioria, infelizmente, o que acontece? Ele não vai perder o tempo dele, está vendo a minha aula de matemática chatíssima, não é? Aquele menino que está lá no interior, que tem um rio na frente dele, a coisa mais linda do mundo, que tem aquele rio gelado, um calor de 40 graus, ele vai estar perdendo o tempo dele ali com uma internet ruim. Teve alunos que tinham que subir em árvores para conseguir um sinal, para pegar aquela aula, para poder passar de ano. Quer dizer, que conhecimento é esse que foi passado? A gente tem que ser hipócrita e dizer que está tudo bem, que está tudo maravilha? Não, não está. Não é? Porque é assim, na relação pessoal da convivência do professor-aluno, já tem as dificuldades, todo mundo conhece, imagina dessa forma virtual. Muito difícil, muito difícil. Tirando essas questões aí governamentais, que o governo, em vez de pegar o dinheiro e aplicar, não é, em tecnologia para que o conhecimento fosse realmente levado como deve ser, aí compraram aqui uma Barça tecnológica aí, online, que a pessoa vai lá, acessa, que ninguém ouve nem falar, ao custo de 18 milhões. Quer dizer, são coisas que a gente fica pensando, quer dizer, tu tinha como comprar chips e dar para esse pessoal acesso à internet, fazer parcerias com empresas de telefonia celular para dar acesso à internet. Eu não digo nem para o pessoal da cidade, mas eu digo para o pessoal que tem se afasta um pouco mais, que tem um pouco mais de necessidade do que o daqui, porque a gente já está trabalhando assim, que aqui eles precisam, mas lá tem gente que precisa mais ainda. Não, isso aí sempre aconteceu, né? Mas presencialmente o professor pode se dedicar e entender quem precisa mais. Pode claro, você conhece a pessoa ali, você sabe. Por exemplo, a gente chega no nível de conhecimento da turma durante 1, 2 anos, 3 anos, 4 anos, naquela série de escola que você passa, né? De primeiro para o segundo ano, terceiro ano, você vai convivendo que você sabe quem são seus alunos que realmente têm a capacidade de assimilar o conhecimento. Você sabe que aquele outro assimilou menos, né? Não assimilou como deveria. Você sabe, por exemplo, como avaliar o teu aluno até de forma pessoal, não é? Como deve ser. Porque a própria avaliação, quando você chega para dar a prova para o aluno, a prova falada, né? Que causa tanto medo, ele vai lá e ele não está bom. A gente que é professor sabe disso. A gente passou por isso, que tinha dia que eu ia fazer prova, eu não estava bem, eu estava com problema, eu estava pensando em outra coisa e não tirava nota boa. Não é? Mas isso não quer dizer... Né? Tem um dia que a pessoa acorda mal, está com dor de cabeça. Agora, tu imagina um aluno no meio de uma pandemia. O pai e a mãe desempregados, sem saber se vai ter comida, sem saber se vai ter comida, sem saber se vai poder pagar a conta. Não é? Sem acesso à internet. Como é que foi essa questão da distribuição de merenda? Devo perguntar também, professor Rafael. Interessante, né? Essa coisa aí foi assim. De merenda? Houve? Quando pararam as aulas em julho de 2020, aí veio aquelas medidas governamentais e disseram o seguinte: como a merenda escolar era distribuída na escola, o almoço, principalmente escola integral, né? O aluno ia ter acesso a um rancho, a uma cesta básica, que era referente justamente à distribuição da merenda escolar ou do almoço que ele teria na escola, não é? Para ele fazer a refeição dele em casa. Só que o que aconteceu? O que eu observei que na maioria das escolas aconteceu que eles foram nos depósitos, tiraram o que tinha dos depósitos, né, que já tinha sido comprado no começo do ano, e saíram distribuindo. Isso aconteceu uma vez no mês.
Aí, depois de 2 meses, parou. Agora, final do ano, agora começo desse ano, eu ouvi notícias de que foram gastos tantos bilhões em merenda, tantos milhões, desculpa, em merenda escolar aqui no Amazonas. E eu digo, menino, pois é que foi, porque se as escolas estão fechadas e o aluno não tinha acesso à merenda escolar, para onde é que foi esse dinheiro todo? Não é? Pois isso aconteceu aqui em Manaus, aconteceu em 2 meses, pelo menos que eu tenho conhecimento, na coordenadoria que eu trabalho, foi 2 meses, 2 vezes só, e tinha um problema danado, porque eles tinham que entregar nas casas para não haver aglomeração de fila de vir buscar na escola, porque se abre a escola para eles virem buscar, tu sabes que no desespero que eles estavam, a população desempregada, sem salário, sem comida, ia fazer aquela fila enorme e aglomerar, como foi feito quando distribuíram o dinheiro do benefício da Caixa Econômica, você lembra? Aquelas filas enormes, todo mundo em cima do outro, na chuva, o desespero. Verdade, não é? Verdade. Aí, para evitar isso, segundo a desculpa, eles iam entregar nas casas. E o aluno não estava na casa, o aluno não morava naquele endereço que tinha dado na matrícula, e aí voltava, aí ficava chamando pela mídia para ir buscar e não aparecia. E nisso foi indo, 2 meses acabou, não teve mais. Mas um problema de logística, então, também. É, né? não, mas não teve porque foi uma coisa populista, paliativa e sem resultado satisfatório. Não funcionou. Porque, funcionou para gastar o recurso, né? Isso aí funcionou porque agora está em questão, foi gasto tantos milhões em recursos e que ninguém sabe para onde foi, se a escola estava fechada, para onde que foi o recurso da merenda escolar. Questão de Polícia Federal também, né? Então é por aí, e a gente vai tentando. Lá na escola a gente continua trabalhando diariamente, quase que normal, né? É uma luta diária de você exigir que o aluno use máscara, criança de 12 a 17 anos. É uma luta diária para a gente conseguir com que ele pare de estar abraçado no outro, na outra, né? Brincando de correr. E também da questão dos recursos mesmo, de ter álcool gel, de ter a limpeza. Uma escola com 24 salas de aula, com mais 10 salas de todos de outros ambientes pedagógicos, e você ter 4, 5, 6 pessoas para limpar, não é? Que o certo seria, cada vez que ele entra, ter uma aula, saiu, terminou aquela aula, entra, desinfeta e... Isso aí deveria ser, né? Deveria ser Sim, a regra. deveria ser. Mas aí você não tem recursos humanos, você não tem o pessoal da limpeza suficiente para fazer isso. Então, o serviço já é grande no começo e no final do dia. Imagina se tivesse que fazer isso de 1 em 1 hora de cada vez que terminar as aulas. Outra coisa também são essa questão da gente ter o cuidado na entrada e na saída. O aluno vem da casa dele, ele vem de transporte coletivo, ele vem a pé, ele vem brincando, ele vem pegando, ele vem... Então, nós tivemos muitos colegas que morreram. Na minha escola foram o quê? Uns 3 ou 4 pessoas que morreram. Colegas nossos que a gente fica pensando. Pessoas novas, cheias de vida. Pessoas normais, assim, que estavam ali na luta, para fazer alguma coisa de melhoria dessa nossa sociedade, que já é tão carente de gente que lute por muito nossos triste alunos, mesmo, né? né? E morreram. Colegas nossos que a gente não esperava, que ficou doente numa sexta-feira, foi internada no domingo, na terça-feira estava morta. E a gente fica chocado com isso e triste, pensando, e o medo que a gente passa, né? Eu, por exemplo, eu tive Covid em janeiro. Não vou culpar a escola que pegou, porque a gente nunca sabe onde foi. Porque uma vez eu até discuti com a diretora da escola, porque ela me disse assim, engraçado agora, todo mundo pega Covid dentro da escola porque está trabalhando. Eu disse, alto lá, que ninguém sabe nem onde pega isso. A gente contrai esse vírus por aí, pode ser aqui, pode ser lá, esse teu argumento a isso não existe, não. E não justifica. Na verdade, dizer que a gente não está correndo risco. Sim, você está correndo risco dentro de uma escola lotada, você está assim, com todos os recursos, com todos os cuidados que você tem, nós estamos correndo risco. Eu tive Covid em janeiro, aí, graças a Deus, foi leve, né? Bem que eu sofri pra caramba com sintomas leves, tu imagina se fosse pesado. E aí eu consegui sair e passar por isso. Fui fazer os exames pós-Covid, foi o que aconteceu.
Lá deu pressão alta, coisa que eu nunca tive na minha vida. E, graças a Deus, eu sempre tive muito cuidado com essa questão de saúde. Sou muito preocupado com essa questão de minha saúde, de me cuidar. E aí deu pressão alta. Eu disse, menino, então faz o seguinte, doutor, já que deu esse negócio de pressão alta, assine o documento aí que eu vou já tomar minha vacina, porque agora eu tenho comorbidade. E eu tenho o direito de tomar minha vacina antes do que os outros. Não é? É aquela história que te dão limão, vão fazer a limonada, não é isso? Fui, tomei minha vacina e eu digo, tô aí, vamos ver até quando dá. Hoje em dia eu já penso assim, não pensa muito no futuro. Claro que a gente tem que planejar, tem que pensar, mas não viva pensando no futuro, porque tu nem sabe se tu vai ter futuro. Quando a gente passa por uma pandemia dessa de 2 anos, assim, nesse sufoco que nós passamos, de ver vizinho de um lado morrer, vizinho do outro morrer, de ver colega de escola morrer, de ver de 10 em 10 minutos, de meia hora, uma ambulância passando perto da tua casa, de ver essas notícias tristes que a gente vê no jornal diariamente, a gente começa a perceber que a gente tem que viver o agora, o hoje, entendeu? E viver mesmo. Tem que fazer tudo que tem direito, fazer, claro, que tem da responsabilidade, mas não tem que ficar pensando daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos. Porque não, eu concordo. Agora, eu concordo. Eu acho que quando a gente fala em planejar o futuro, a gente está falando muito mais hoje em termos de o que a gente sonha que seria um bom futuro em termos de educação. Mas esse futuro a gente faz diariamente, não é? Tu sabes que a gente perde tanto tempo na vida da gente pensando no que a gente já passou ou pensando no que a gente vai fazer lá na frente. Sim, mas e assim... aí nem percebe que aqui vai virar saudade daqui a pouco. Porque eu estava pensando aqui, eu digo, meu Deus, eu tenho essa live para fazer 5 horas da tarde. Será que vai dar tempo aí eu faço aquele negócio todo? Quer dizer, daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu vou estar pensando nisso. Como a gente sente falta daquele projeto que vocês trouxeram, que foi lindo aquela apresentação na escola, aquele dia todo de formação, muito bom, aquilo dinâmico, uma escola viva, uma escola pulsante mesmo ali, a gente vendo conhecimento sendo feito na prática, a gente vendo o brilho no olho das pessoas que estavam participando daquilo. Ficou o quê? Saudade. Mas a gente tem que viver aquilo no momento, que é para poder lá na frente a gente pensar com saudade. Por isso, esse agora, como tu falou... presença integral nas coisas, né? Sim, quando a gente se joga em alguma coisa, tem que estar ali integralmente naquele momento. Tem que ser passional. Deixa as outras coisas para depois. Claro. Mas aí eu fico pensando assim, a gente não pode estar pensando muito lá na frente, entendeu? Tu sabe que, apesar de ser trágico, o que eu vou falar agora... Tu viu que apareceu esse vírus aí, que 2 anos fez essa calamidade toda no planeta inteiro, né? E o que me diz que futuramente, daqui a um ano, 2 anos, 3 anos, vai aparecer algo pior? Porque sabe que nós já passamos pelo... Não é? Eu queria até perguntar para vocês, porque... As perspectivas são as piores. Você sabe que nós temos desmatamento. Você sabe que nós temos aqui desmatamento. Isso. Nós temos uma péssima administração pública da nossa floresta amazônica, é um desdém, é uma falta de responsabilidade tão grande, e do próprio amazonense mesmo, viu? Porque o caboclo lá do Ribeirinho, lá da beira do rio, ele gosta de uma rede do jaraqui, que ele pesca lá no rio, ele gosta da casinha dele humilde, todo amazonense gosta disso. Quem mexe com o Amazonas são aqueles abutres que eu sempre te falo, carniceiros que vêm para destruir. E aí, quando destrói, o que acontece? Reflete em todo o macrosistema que acontece esse tipo de coisa. A gente está vendo agora, o professor Rafael, o senhor pode entrar na conversa. Sim. Rafael, se deixar eu falo aqui até 7 horas da noite. Porque a conversa aqui é uma conversa informal. Claro, e depois a gente quer saber também tudo que está acontecendo, o que aconteceu aí, e o que o senhor propõe mais para frente. Mas voltando aí, essa questão do desmatamento, uma das coisas que os microbiologistas, os infectologistas dizem é exatamente que a destruição dos habitats é que faz com que as biomas naturais, né? se misturem mais num espaço menor, e que a transmissão da cadeia, né, de vírus, um vírus que convive muito bem, um animal que convive muito bem com o vírus,
Se esse vírus passa para outro animal, Sim, vai sim. acontecer muita complicação. E dos microbiologistas mundiais aí falaram, ainda no ano passado, que se não parar essa destruição da Amazônia, é muito provável que Claro. venha aí uma nova infecção, digamos, planetária, né? Porque a gente, hoje eu abro o jornal aqui e fico vendo, tem uma jiboia, uma pessoa encontrou uma jiboia na casa. Todo dia alguém encontra uma jiboia na casa de alguém. Então, por que as jiboias estão aparecendo tanto nas casas agora? Será que não tem a ver com um incêndio no Pantanal? Será que não tem a ver, Sim, né, com sim, desmatamento sim. Ela procura alucinado? sobreviver como qualquer animal, né? Então ela vai procurar A lugares gente para ela acaba procurar com... alimento, para ela. Exato. Se não tem o local dela natural. Aqui em Manaus você vê jacaré assim, daquelas pocilgas, que os igarapés daqui da cidade, Sim, que antigamente eram igarapés lindos, agora viraram bueiros a céu aberto, né? meu Nós Deus do temos aqui céu. um projeto, que é o Prosamin, que é um projeto muito bem elaborado, muito bem feito, só que ele não tem tratamento de esgoto. Eles fazem aquele embelezamento, aquela maquiagem nos igarapés, que são poluídos, mas não tratam a água, que é o principal objetivo do projeto. Eu não Exatamente. sei a Se não cabeça trata a água, de não adianta nem ter água, porque vai ser uma água não morta. tem aquela água Vai ser uma poluída água que morta. só. Tu lembra já daquela Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte? Sim, Aquele cheiro, aqui em São Paulo, Rio Tietê, aquela aqui, caatinga horrível, né? Então, a aquilo lagoa, embeleza a beirada do igarapé, do rio, e deixa o principal, que é a água, totalmente contaminada. Não tem pois tratamento de é, esgoto. uma água morta não vale nada. Não é Não uma é? água que é Faz tão a criação de contaminada. vírus, de Não serve para bactérias, beber, não de coisas serve para os possíveis. animais. Né? O gás que exala, né? Bora, Rafael. Taquatiara, Rafael, como é que tá? professor Rafael, Taquatiara nos tem um conte prefeito como polêmico. foi isso. Nos conte, por favor, como que vocês têm atravessado tudo isso em Itacoatiara. Boa noite a todos. Na verdade, durante a pandemia, eu estava de licença, morando em Manaus, fazendo meu mestrado, que inclusive por conta da pandemia se alongou um pouco, né? E eu vou concluir agora no início de 2022. Mas mesmo de longe, eu pude acompanhar, né, por meio da rede social dos meus amigos professores, a dificuldade que eles enfrentaram aqui na cidade, né, por conta da pandemia. E claro que a principal delas, com toda certeza, é a questão do acesso vulnerável da tecnologia, né, o acesso ilimitado que a gente tem aqui na nossa região, e infelizmente acabou atravancando, né, a evolução disso, né, e o aluno acabou se prejudicando e muito, né, já que aqui as aulas só voltaram de forma híbrida já em novembro. Elas pararam mais ou menos em meados do mês de março e só retornaram já no final de novembro no sistema híbrido, que se resultou inútil, né, porque realmente só foi para cumprir os protocolos que o governo estabeleceu. E agora em 2021, na verdade, já retornando aqui para Itacoatiara, retornei no mês de abril, não para a sala de aula. Hoje eu me encontro como assessor da área de linguagens aqui da minha cidade, trabalhando na coordenadoria de educação. Então, eu estou tendo a oportunidade de visitar todas as escolas do estado aqui no município, né, para alguma oficina, algum encontro, algum seminário, para dar suporte a algumas escolas que apresentam algumas dificuldades nas avaliações externas que as escolas são submetidas. Então, pude conhecer um pouco de todas essas realidades. E esse sistema híbrido, né, que, como o professor já falou, né, que retornou, aqui pelo menos voltou no mês de maio. Eu pude atender pelo menos umas 4 escolas e vi que, de fato, a situação é muito complicada. Né? Você dá aula para 5, 6 alunos, né? A gente não vê aquela motivação, os alunos voltam assim, de uma forma muito desmotivada, muito despreparada, desacreditada, né? Para a gente tentar reverter essa situação, realmente foi muito complicado. E eu me sensibilizo muito com a classe nesse momento, né? A classe dos professores, que com certeza sofreu muito, né, por
por trabalhar em casa, né, no sistema de home office, né, totalmente diferente de você estar no dia a dia com o aluno, tendo esse contato direto, essa coisa mais humana, mais calorosa, afetou muito o psicológico de alguns colegas. Mas, assim, o quadro mais negativo disso tudo foi a perda de colegas, como o professor já mencionou. Só em janeiro foi pelo menos uma, né, terceira onda da Covid. Aconteceu muito aqui na cidade, foram muitos professores que faleceram por conta do vírus, mas sobretudo no início de janeiro, eu ainda estava em Manaus e de longe eu vi o sofrimento das famílias, dos alunos, né, dos outros colegas, por tão inestimável perda. Então realmente foi bastante complicado. Agora não, já depois do recesso do 7 de setembro, já estamos no sistema normal, né, não é mais híbrido, e eu continuo acompanhando as escolas, e a gente vem daqui timidamente esse retorno dos alunos para as suas escolas, mas a gente ainda assim sente um pouco dessa desmotivação, né, do despreparo mesmo, até porque teve aluno que perdeu um ano inteiro, então está tentando recuperar esse tempo aí que foi realmente perdido, né? E a realidade do interior, de fato, é um pouco mais complicada que a da capital, por essa falta de recurso, a questão da internet, que aqui é bem inferior à da capital, e sem contar a realidade dos alunos que moram na zona rural, né, que todos os dias pegam barco, ônibus, né, e vêm para a cidade. Para eles é ainda muito mais complicado, já que na zona rural não se tem acesso à internet. Então a gente ainda está enfrentando, mas se Deus quiser, com expectativa de que em 2022 isso tudo acabe, a gente volte a viver o normal de fato. Sim. Já que você falou né, que a sua especialidade são as linguagens, eu li, acompanhei aí o fato de que, e não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo, algumas crianças desaprenderam, por exemplo, a escrever. Vocês se depararam em algum momento com esse tipo, nessa volta presencial, se depararam com algum tipo de retrocesso como esse, com os alunos? Olha, eu verifiquei, porque como ele estava de licença, né, talvez ele está voltando agora, talvez tenha um pouco mais de menos acesso aos alunos do que eu. O que eu verifiquei foi que, como já existia uma certa dificuldade na assimilação do conteúdo pela internet, quando eles retornaram, eles estavam pior do que eles foram, né? Pior do que eles ficaram. Porque como a gente trabalha por séries, sexto, sétimo, oitavo ano, a gente vai acompanhando aquele aluno ano a ano. Como eu te falei, a gente consegue ter um relacionamento mais pessoal com eles. Porque eles passam de 4 a 7 anos dentro daquela escola, convivendo diariamente com professores e com os colegas, né, de sala de aula. Então, tem aquele acesso a você perceber que aqueles que eram bons realmente tiveram um retrocesso do conhecimento, claro. Porque o que eles tinham de acesso ao conhecimento era péssimo, que era através dessa nossa internet, né? Lá do Rafael, lá na cidade dele, lá na Itacoatiara, eu não sei se aconteceu isso. Mas aqui a gente percebeu isso claramente. Teve professores que disseram, olha, eu tenho que começar a alfabetizar de novo, isso falando de sexto ano, né? Para a gente que trabalha com jovens e adultos à noite, com a EJA, Educação de Jovens e Adultos, a gente também tem que perceber isso, que eles vieram assim com um ano de déficit. Já era ruim quando estava no seriado normal, ficou péssimo, né? E aqueles que eram mais ou menos bons na questão de assimilação do conhecimento também tiveram essa parada. Mas eu nem culpo tanto, aliás, a gente nem pode culpar, porque eles estavam numa situação que a gente sabe que era totalmente alheia. Pai sem trabalhar, mãe sem trabalhar, você tem... Porque quando vai para uma escola integral o dia todo, não é? Ele sabe que lá ele tem a merenda dele 9 horas da manhã, tem o almoço dele meio-dia e tem a refeição dele no final da tarde. Já adulto à noite, 7 horas da noite ele chega, ele tem uma refeição. Mais que ele vem no trabalho de outro canto, ele tem uma refeição. Aquilo já ajuda na atual situação econômica que a gente vive, não é? Não dá então ele passou ali naquele sufoco, fora que, como eu te falei lá no começo da nossa conversa, que a gente, quando está em casa, quando a gente está na escola, a gente é só professor, sim, não é?
A gente assimila aquele papel de ser só professor e pronto. Aqui eu sou o professor. Em casa, não. Você tem que estar ali atendendo o aluno pelo WhatsApp, tem que estar lá no Google Sala de Aula, tem que estar lá usando os recursos que você tem, não é? Que já são precários, e ao mesmo tempo ali a panela começou a chiar, o negócio está queimando, você corre, agora, bateu alguém ali na porta, né? bateu alguém na porta, eu tenho que atender, não é isso? Aí chegou a conta, o homem está discutindo que tem que pagar isso, pagar aquilo, a gente tem que estar ali. Quer dizer, você misturou todos os papéis ao mesmo tempo e causa esse estresse que o professor colocou aí. Teve hora que a gente já... Olha, tinha hora que eu não conseguia mais ouvir o barulho do WhatsApp. Porque 2 horas da manhã o telefone tocava, era alunos que pedindo informação de aula, porque ele passou o dia do menino, isso é hora de estar fazendo esse tipo de coisa, incomodando a gente. Não, professor, porque eu passei o dia com meu pai lá fazendo uma parede, não sei aonde, quer dizer. Você não pode nem deixar de atender. Mas, ao mesmo tempo, você não tem a obrigação de atender, porque você também é ser humano e você tem os seus limites. Não é? Uma coisa que eu tenho percebido é isso, né? Com o advento de redes, isso antes até da pandemia, o advento de redes sociais usadas muito para o trabalho, a gente começa a trabalhar 24 horas por dia, 7 dias na semana, né? Mas, professor Rafael, como é que o senhor encontrou os seus... Como é que vê essa questão de retrocesso? Os alunos seus e de outros professores, já que está numa coordenação, esse retrocesso de leitura, ele existiu aí? Vocês observaram isso? Os problemas se saltam à vista, né? Das poucas vezes em que eu tive contato com os alunos, né, a convite de alguns gestores, por conta desse retorno lento de alguns professores, né, com problemas de saúde, alguns com a questão da comorbidade, né? Os professores não retornaram 100% para as escolas, eles retornaram gradualmente. E por isso eu tive que cobrir, né, a ausência desses professores em algumas escolas. E claro que a gente nota, né, essa dificuldade, essa falta de interesse. E essa situação ela é notada assim, de uma forma bem simples, quando você lança um conteúdo no quadro, né, alguma atividade, em que todos os alunos, ao invés de escreverem, né, como tradicionalmente acontece, né, numa sala de aula, né, todos aguardavam, né, o professor terminar de copiar no quadro o assunto ou um texto referente à disciplina, e todos automaticamente tomavam posse de seus aparelhos celulares para tirarem a foto do quadro, né, que já se tornou rotineira essa situação. Quando não, apenas um aluno tira a foto e coloca no grupo e compartilha e faz a gente acreditar que em casa eles vão passar limpo no caderno, quando na verdade eles não fazem isso e vão acumulando, né, esse material em pastas ou em arquivos da sua maneira. Então a gente de fato nota que há assim, um certo comodismo desse aluno, né, uma situação assim, infelizmente aconteceu, né, e fazer quebrar essa rotina... O hábito de estar usando rede social diariamente na pandemia, a gente chega na escola, ele acha que tudo é em grupo pelo WhatsApp agora. Resumiu aí. Exatamente. Então, e quer escrever você com PC só, né? Quer escrever você com PC, como se escreve na internet. Ele quer usar palavras como ele resume na internet, ele quer usar... O internetês, né? Isso. Aquelas abreviações todas e... pois é. Bom, isso é uma longa conversa que ela, inclusive, extrapola a questão da pandemia e que me interessa muito, porque, na verdade, eu tenho uma questão com leituras, né? Não só a leitura de texto escrito, mas a leitura da imagem, leitura de outras formas de expressão, leitura artística, leitura da ciência, leitura... quando você usa uma linguagem que seria uma linguagem filosófica e científica, eu me ressinto muito hoje em dia. Eu acho que as pessoas estão tendo muita dificuldade de entender metáforas. Quando você fala alguma coisa, quando você lê alguma coisa, elas leem alguma coisa, é tudo muito ipsis literis. Sim.
Entendi. Não, assim, a metáfora é muito mal entendida. E isso me deixa realmente muito preocupada, porque a gente sabe que a linguagem é uma ferramenta fantástica, as linguagens, né? Hoje nós aqui estamos conversando, estamos usando a linguagem oral, mas, ao mesmo tempo, nós temos a linguagem corporal, a linguagem que os nossos Sim, rostos, as claro. expressões que a gente tem, a roupa que a gente usa, até o ambiente, que pode aparecer ou não, de alguma forma expressa. E as pessoas são muito pouco atentas para isso, porque o convite à dispersão tem sido muito grande, e isso independente do lugar que a gente vive. Né? Sim. Em alguns países, como a Argentina, por exemplo, e outros, né? O adolescente sempre... A gente chega a ver adolescentes sentados em café, lendo um livro, tomando um cafezinho, lendo. Sim. Isso é uma coisa que no Brasil é impensável, em qualquer região do Brasil, em qualquer lugar, mas eu não acho... Olha aí, só complementando o teu pensamento, tem aquele problema da questão de você se comunicar muito através da tecnologia, pelo WhatsApp, redes sociais, que você só utiliza a escrita, e ela não tem a pessoa que lê, não tem a percepção da forma como você passou aquela mensagem. Aí você sabe que tem essas questões, como tu falou da metáfora, eu pensei na ironia. Às vezes você coloca uma frase irônica, a pessoa lê e acredita exatamente naquilo que está escrito, como se fosse dito de uma forma, digamos assim, séria, entre aspas. Não entende. E quanto mais sutil for a ironia, quanto mais sutil você está fazendo uma crítica irônica, as pessoas acham que você está louvando. Você está falando aquilo, e aí abre espaço para esse monte de fake news e esses recursos que esse pessoal se utiliza para ludibriar a opinião pública, porque joga uma notícia e a pessoa acredita, da mais quando vem, com o respaldo de um dirigente, de um político, de um professor, de uma pessoa, jogando assim de uma forma geral. Não estou falando assim direcionado. Mas estou falando assim, tudo bem pelo respaldo. Com dificuldade. O professor escreveu isso, o professor disse isso. Quando ele escreveu, ele disse isso, o professor disse, então está certo, não é? Eu posso colocar no grupo, olha, todo mundo amanhã na escola sem máscara, que acabou a pandemia. Eles vão acreditar, não é? Porque eles me têm como exemplo, como uma pessoa séria, não é? Claro que eu não vou usar isso, eu estou falando como exemplo, mas é o que eu estou falando da questão da fake news. Se você tem um dirigente, tem uma pessoa que você tem como exemplo e que lhe diz, não se levante daí, porque se você se levantar, suas pernas vão quebrar. Aquela história da religião que a gente estava comentando lá no começo. Sim. Você acredita, você diz, não vou me levantar daqui que minha perna vai quebrar. Não é? O professor Rafael está se prevalecem na internet. Não está conseguindo se conectar de novo. Ele caiu. O Rafael, né? A gente está aqui conversando, esperando ele resolver. Mas eu acho que isso. A minha preocupação com a questão das linguagens, eu coloco sempre no plural mesmo, porque hoje você abre uma página na internet e ali, concomitantemente, você tem muitas linguagens, às vezes. Você tem a linguagem escrita, a linguagem falada, como nós estamos aqui. Aqui você está na transmissão, ali o chat privado. Mas essa questão de você fazer a diferenciação, perceber o que está sendo colocado, sabe que a internet é uma terra de ninguém, não é? Sim. Então você tem acesso a tudo, a todo tipo de informação. Informações boas e informações não tão boas, informações péssimas e ruins. Entendeu? Então você tem que ter esse acesso ao ser humano para tentar colocar nele que a percepção dele tem que saber definir, tem que saber diferenciar, discernir entre uma coisa e outra, não é? Professor, você olha com 4, você percebe de uma forma, eu já posso perceber de outra. Certo. Quando começou essa questão da internet, o Google, né, e outros sites, antes era o Alta Vista, não sei se você lembra do Alta Vista. Sim. Alta Vista, o Google, quando começou isso, muita gente que não tem a menor noção
do que seja o papel do professor. Falou, não precisa mais de professor agora, porque as pessoas podem se instruir elas mesmas. Mas tem esse E comentário até hoje. eu costumo rebater dizendo que agora, mais do que nunca, o professor É que é necessário. Porque para você separar o joio do trigo, você tem realmente que aprender a pensar, você tem que aprender a fazer uma reflexão, você tem que aprender a ler cada vez melhor. Porque eu vou dar um exemplo muito tranquilo. Eu acho que todos nós recebemos pela internet, todo o tempo, uma tentativa de phishing, uma tentativa de alguém invadir a sua rede, Sim, né, claro. de invadir a sua vida privada de várias maneiras, invadir seu banco, enfim. Sim. Então, chegam aqui algumas propostas diariamente. Olha, não sei o que, clique aqui, se você não der sua senha, vai cair não sei o quê. A primeira coisa que eu vejo, e me dá vontade de rir, é que, em geral, tem erro de concordância. Sim. Tem erro, eles dizem a gente vê que a pessoa que escreveu não é uma pessoa qualificada para aquele cargo que ela está a ser. Não, então eu fico rindo, porque eu acho que é bom, é aí mesmo que você já começa a ver que isso é um golpe. Né? Então, a função da leitura, ela cobre desde as coisas mais banais do seu cotidiano, como ler um bilhete, até você tentar dar conta dos teus sentimentos. Claro, o que eu estou sentindo agora? Eu não estou conseguindo achar uma palavra para dizer o que eu estou sentindo. Mas se a gente não tem um belo de um vocabulário cada vez maior... não consegue. Não vai achar palavra. Tu vê que a gente que lê, que procura estar se informando, a gente já tem certas situações que a gente já tem a dificuldade de encontrar. Tu imagina uma pessoa que não tenha. E agora tu falou da importância do professor, ele está sempre melhorando, ele está sempre se aprimorando, ele está sempre buscando, porque a gente nunca sabe demais, claro. É essencial mesmo, como tu falou. Tu sabes por quê? Porque às vezes a gente se depara com colegas que parece que precisa mais do conhecimento, e aqui vai uma crítica pessoal minha mesmo, eu atento e digo isso para qualquer um. Parece que você precisa mais do conhecimento do que seu aluno. Não que você não aprenda com ele, né? A gente precisa do conhecimento. Tem gente que, um básico, mínimo, entendeu? Que a gente espera de um educador, de um professor, de uma pessoa formada, que tem uma formação acadêmica, às vezes você não tem, você não percebe, entendeu? E está ali formado, não sei como. Olha só, nós estamos agora com uma situação que demonstra bem as dificuldades que vocês e nós todos, né? Antes daqui a minha internet também caiu, meu modem queimou, estou cheia dos problemas. Professor Rafael caiu mesmo, a internet ele não caiu, graças a Deus. Sim, mas tu sabes que o interior do Amazonas tem esse problema. Manaus tem, imagina lá. O sinal em Itacoatiara está muito fraco. Então, digamos, uma situação concreta que demonstra as dificuldades que vocês estão tendo e que não são só vocês, né? Na verdade, a gente está falando agora das cidades daí, dessas duas Manaus, cidades. Itacoatiara. Que são maravilhosas, Rio Negro, Rio Amazonas, tudo do melhor, né? Mas aqui ou lá, onde a gente pensa em São Paulo, todo mundo tem situações semelhantes. Não é uma realidade exclusiva. Uma das questões, me parece, professor, gostaria que o senhor até comentasse isso, porque nos ajuda a trocar também, é exatamente, digamos assim, o desnível socioeconômico que nós temos nesse país, a dificuldade, né? As diferenças brutais socioeconômicas que nós temos. Então, se a gente fala, porque está em São Paulo, mas está na Amazônia, não é, ou então está no Nordeste, ou está no Centro-Oeste, não é. A questão é desnível mesmo, essa dificuldade profunda do país inteiro, né, que é... E ter acesso ao conhecimento? Porque, claro que existe aquela... A internet, acesso à tecnologia, né? O que beneficia uns impede outros, né? A gente sabe claro que essa diferença social, a gente sabe que isso é histórico, não é? E isso é o que determina, digamos assim, o que tem
quem tem ter mais e quem não ter menos, porque Sim, a falta desse conhecimento gera, aliás, multiplica e renova situações que a gente sabe que são seculares. Mas, exatamente. claro que existe sim. Como é que um menino desse, que está lá no interior, como saiu até reportagem no Fantástico, inclusive, foi a rede nacional, o garoto no interior do Amazonas tendo que subir numa árvore para pegar o sinal, Sim, não é? sim. Em E busca de um assim, conhecimento que ele olha tem só, direito ele tem o direito, constitucionalmente, não é? exatamente. Não é E isso? essa, Agora, é como você fácil a falou, gente colocar nas propagandas públicas a minha escola, que graças, é uma escola muito bem obrigado aqui de Manaus, é uma escola bonita, é uma escola grande, é uma escola que tem piscina, tem vários ambientes pedagógicos, é uma escola que tem sala de dança, tem quadra, tem campo, tem estacionamento, tem ar-condicionado nas salas de aula, nesse nosso clima aqui, que é um fator primordial, que você estudar no calor desses 40 graus é né? praticamente um ato heróico. E aí você Exatamente. vê que tem cidades que já não têm esse recurso. Se o Rafael tivesse, ele ia confirmar comigo, que tem cidades que o aluno não tem acesso à escola, porque ele vai andando no lamaçal, que sabe que clima tropical, quando chove, fica aqueles ramais, aquelas estradas de barro, só lama, e o aluno tem que passar pelaquilo para poder chegar na escola. Quando não, a canoa, não é? Porque tem um barco escola que leva e traz, mas isso aí a gente sabe que nem sempre funciona. Agora tem um menino que mora ali no condomínio, ele tem acesso à internet, ele estuda numa escola maravilhosa particular. Como é que você vai dizer que esse menino está concorrendo lealmente com aquele outro, e Não, qualquer não. que seja? Isso, realmente, essa Agora, eu situação valorizo muito mais acirra a desigualdade. valorizo muito mais aquele menino que estuda com os recursos que tem, porque é uma questão pessoal mesmo, né? Eu acho que eu acredito tanto no ser humano que eu acho assim que aquele menino que se dá valor, que ele vence com princípios básicos de família, de acreditar nele como ser humano, ele vai lá e faz. Muitas vezes ele faz melhor do que aquele que mora no condomínio, porque o ser Sim. humano, graças a Aliás, Deus, tem essa a diferença. gente tem. Nós não somos robôs, eu espero que nunca seja, que tenha as diferenças sim. Assim como tem gente que presta no condomínio de luxo, tem gente que não presta. Assim como tem gente que presta ali no beco da periferia, também tem gente que não presta. Agora, que é fundamental que os recursos públicos e as leis públicas sejam de todos, como determina a E de Constituição, isso aí é qualidade, fundamental. e de qualidade. E de qualidade para todos, tanto para o De rico quanto qualidade. para o pobre. Agora, Não é que o rico tenha recurso e o pobre não, que ele vai ser eternamente aquele ser esculachado que vai multiplicar as situações que acontecem. uma maneira de eternizar a desigualdade social. Desigualdade. A gente sabe Totalmente, disso. claro. Né? Já tem outras maneiras que a gente sabe. Também uma boa alimentação na infância. Sim, tudo. Várias outras. Básico Agora, do ser humano, né? eu acho que... Eu adoro o projeto Amazônia das Palavras. Eu estive no primeiro, estou nesse segundo. Sou fã. E vamos ver, né? Daqui para frente, eu gostaria que esse fosse um projeto que perdurasse, justamente porque ele chega como um evento nos lugares e dá uma remexida. Claro. Uma remexida de grande importância, porque precisa de um determinado momento e o atrativo, né? Melhor a importância das linguagens. A importância das linguagens na vida da gente. Sim, claro. Fiz a coisa cotidiana, como eu estava falando antes. Né? Eu, uma vez, estava conversando com um médico. Eu fui jornalista durante um bom tempo, fotógrafa. Então, fazia muita matéria para revistas e coisa e tal. E eu nunca me esqueci, e eu não sei se essa situação mudou, de um médico de clínica da família falando. Aliás, não era clínica da família, ainda não tinha esse nome, era posto. Falando assim que uma das dificuldades que ele tinha de atendimento num certo lugar era que as pessoas não sabiam dizer o que elas sentiam. Então, assim, sabiam falar, meu estômago está doendo. Expressar, né? Sabia expressar. Meu estômago não sabia. E não conhecia o seu próprio corpo. Então, o fígado, onde é que é? O que está mal? É o pâncreas. E ele falava isso. As pessoas não sabem se é azia, se é o quê, se é uma dor. Porque o trato com a linguagem, o trato com o conhecimento,
é pequeno em certos momentos, né? Deveria ser maior. Por isso, incentivar não só a leitura, o livro, a Sim, leitura, escrita. né? O livro escrito, mas o entender melhor a linguagem oral, Claro, claro, entender que os mitos, claro. por exemplo, a gente fala em mito, lembra logo de Amazônia, mas os mitos são disseminados por todos os lugares, Eu me claro. lembro de coisa ruim, não vi. Fale mito. Pois é, mas não só aí, não, porque a gente também aqui está cheio de mitos, né, Sim, que sim. são Mas para te ver que aterrorizantes nós para as somos uma era crianças. tão moderna e a gente está vivo nessa concepção tão básica de acreditar em mitos, Não, né? e as Não, mas eu pessoas digo não assim, acreditar em entendem mitos como se fossem reais e reais, não como não entendem colocações de metáfora, não entendem que um mito é uma metáfora metáfora, histórica, exatamente. né? E é muito interessante quando a gente começa a lidar mais com a linguagem verbal, entender melhor, tentar destrinchar o que um mito realmente quer dizer, né? Como a gente aprende isso sobre os mitos lá da Grécia Antiga, né? Sim, sim. Dependendo de onde a gente estuda e como a gente estuda, na escola vão falar, porque Homero, porque isso, porque aquilo, e explica que aquilo é um mito que tinha. Né? Mas a gente Sim, esquece dos nossos mitos e de como uma contação de história a respeito desses é, mitos faz muito bem para a gente, né? claro, Para a claro. gente entende a nossa identidade aí melhor, né? E filmes, enfim, a gente senta na frente da televisão, o que essa televisão está dizendo para a gente? Sim. Então, Mas como deixa eu não precisar de um falar professor? uma parte só desse teu comentário. Tu sabe que a educação virou imediatista, não é? Sim, é para Uma coisa mercado, mão de simples, obra. uma coisa simplificada ao extremo, que retiraram todos esses recursos acadêmicos aí, Sim, tanto da filosofia quanto da sociologia, como sim. se fosse uma coisa completamente desnecessária. Eles colocam assim. O necessário é você saber ler, escrever e fazer conta e E olha só, só, essas não é? coisas não foram, mais uma vez, né? Sim, Essas coisas não foram retiradas das escolas de alto nível, das à escolas, toa. né? Sim, Porque esses alunos são os que estão sendo preparados para mandar no mundo. sim. Né? Então, essa tipo de educação, que não é bem educação, e sim um adestramento, É, que exatamente, eles querem, exatamente. o que eles querem colocar, mas eu sei que os professores não permitem que seja Ainda, assim, graças, né? ainda Graças tem isso. Sim. É para quê? Para que professor de matemática, você vai ensinar a somar, diminuir, multiplicar, Mas sem porque explicar o acho que isso é conceito errado. abstrato, não é? Do Não, abstrato cálculo. faz com que a tua inteligência dê um salto. Sim, claro, é Então, isso. vamos E deixar aí aqui entra agora um pedido que a dona Fernanda coloque a linguagem matemática também no meio do projeto, que é uma linguagem fascinante, que tem os eu símbolos acho. matemáticos, tem toda uma linguagem ali, A gente não e pode esquecer que você saiu da quando você filosofia. faz um problema, cria uma situação, você pode definir todo aquele problema escrito com símbolos matemáticos. Você Claro. está escrevendo matematicamente o que você falou, a mensagem que você foi A dita. gente não pode E eu esquecer que senti falta matemática disso e no projeto. filosofia nasceram juntas. Né? Sim, sim, Nós Pitágoras lá atrás, enfim, os grandes matemáticos eram filósofos. E os grandes filósofos, mesmo que não fossem matemáticos, eles utilizavam todo um os pensamento recursos, os conhecimentos, sim. Não é que tem uma psíquico. importância primordial no conhecimento. O que a gente vê agora é levado ao simples cálculo essencial e pronto. Sim, Não é? A porque concepção abstrata para da isso, linguagem mesmo dita não existe. Porque o isso só professor chega chega, lá, ele te ensina pelo só exemplo, chega mostrando como é que faz e tu segue, como se fosse um robô, exatamente, porque é para sem formar mão questionar de como é que obra. foi feito aquilo. É para formar mão de obra burocrática, mão de Fácil, obra barata, tecnológica, certamente. E é, para e, formar mão de e, obra mais barata ainda, e, e e não se sabe até quando,
Porque para Em você Manaus nós temos aqui o polo industrial, supermercado. nós temos o polo industrial aqui de Manaus, que é um exemplo clássico disso, que são daquelas esteiras, Freud é o outro, aquelas esteiras de montagem, que cada um coloca um parafuso e o aparelho sai lá no final pronto. Aí uma fábrica, por exemplo, monta 1.200 televisores, que é vendida no mercado a R$ 3.500, que o funcionário ganha o salário mínimo para fazer 1.200 por dia, mas tem que comprar um aparelho e passar 3 anos pagando em parcelas com aquele salário que ele ganha. Então é fácil você ter uma sociedade dessa forma. E quando não está mais dando lucro, ele simplesmente se retira do polo industrial e vai embora. E deixa. Pois e deixa 5 mil pessoas desempregadas. Educação é fundamental, e educação com leituras. Né? Com Melhor leituras. Acho que as grandes leituras são filosófica, a literária, a científica e a artística. A linguagem científica é importantíssima, a linguagem artística é importantíssima, as linguagens, né, científicas e artísticas, tudo no plural, e viva o professor. Viva o professor. E aqui a gente sempre quer estar junto com vocês, porque tudo que eu estou ouvindo também nos traz aqui, me traz um ânimo. Sim, Um ânimo, uma força. O que é interessante nas conversas assim que são referentes ao conhecimento é esse aqui, dá um ânimo, dá uma força, dá um estímulo. A gente, principalmente nesse ponto que nós estamos já de reabertura, de novo normal, como o pessoal fala, né? E de enfrentar mesmo os obstáculos e tentar resolver. A gente se sente animado quando a gente vê o ânimo de pessoas que pensam no conhecimento como a gente pensa também, não é? Mas que tem as diversidades, mas que são pessoas conscientes, pessoas cientes do seu papel na sociedade. A troca é fundamental. A troca nesse país enorme que a gente tem. Eu tive a sorte também de trabalhar já nesse país de alto a baixo. Vocês falaram em Manacapuru. Maravilha. Um dos grandes trabalhos que eu adorei fazer foi Manacapuru, com professores lá. Uma cidade tão sofrida e tão boa, né? Nossa, e eu acho que nada é mais importante do que a troca. Claro. Não adianta eu fazer um mestrado, um doutorado, sentada na academia, lendo, mas se eu não estiver ouvindo vocês falarem e falando com vocês, eu não vou ter nem de longe a qualidade de pensamento que eu acho que a academia... Falando nessa tua questão de fazer o mestrado, doutorado, isso é conhecimento, mas é conhecimento para ser colocado. Sim, para ser socializado na vida cotidiana. Não é feito, o que às vezes eu fico admirado de uma pessoa, faz doutorado, aí quer se fechar dentro de um gabinete, porque acha que aquilo subiu, que se feche dentro do gabinete, mas leve esse conhecimento, use esse conhecimento para fazer se o gabinete for a sociedade, não é? Use, se utilize daquela situação de gabinete para atuar socialmente. Use o seu conhecimento que você adquiriu com tanta dificuldade, que a gente sabe que fazer um mestrado, fazer um doutorado não é fácil. Felizmente deveria ser, mas não é. Exige, realmente é conhecimento. E é por isso que é tão desdenhado pela essa parte da população que hoje em dia, não é? Doutorado para quê? Ciências para quê? Porque modifica a sociedade, porque melhora a sociedade. Na verdade, o conhecimento modifica. E eu acho que é fundamental fazer quanto mais melhor. Vai para o pós-doutorado, vai fazer 5 pós-doutorados, mas não pode perder o contato com a vida cotidiana. E com não pode. É isso. Foi esse o meu comentário agora. Eu acho que tem que ser feito doutorado, tem que ser feito mestrado, doutorado, PhD, o que quer que seja, mas não para ficar preso o teu conhecimento para ti, para o teu título dentro de um gabinete. Ele tem que ser usado para melhorar a sociedade, tem que ser usado para ser socializado. Exatamente. Se vai dar certo, não, a história é outra, mas você tem que atuar, você trabalhou para aquilo, você adquiriu conhecimento para aquilo. Então, para você ficar ali isolado, eu sou o mestre, aí eu cruzo minha perna aqui na minha sala, ligo meu ar-condicionado ali, que eu detesto o calor de 40 graus da minha amada Amazônia, mas eu
ficar preso aqui dentro. Não, eu quero estar lá com o meu aluno da EJA, que é jovens e adultos, vendo ele chegar agora Vocês com não raiva, gostam porque de ele ficar vai dizer, olha, preso. eu estou Vocês vindo não do gostam de trabalho, ficar preso. professor, eu tenho que... Não Mas eu é? concordo. E para mim, assim, o contato é ouvir vocês, falar com vocês. Eu acho que, inclusive, a proposta da Amazônia das Palavras é exatamente essa. Quem me botou aqui, a Fernanda e o Jurandir, eles sabem e eles também gostam disso. Essa troca é fundamental, né? É muito importante. Eu espero que no ano que vem a gente possa fazer essa troca Claro, claro. Deus sentado, quiser. Vamos conversando lutar para dentro da isso, né? escola, depois da escola também, Sim, para a sim. gente jogar um pouco de conversa fora, né? Porque Claro, claro. a conversa informal ela Sim, acaba trazendo muito conhecimento. isso. Do que aquilo. Por exemplo, eu tinha feito aqui todo uma um mapa, né, conceitual aqui começando pela pandemia, fui puxando, sabe aquele estilo de pedagógico, mapa conceitual, vai puxando os conceitos, né, do tipo, eu vou falar o quê? Aí foi entrando por outro rumo, falando sobre tudo. A gente realmente, desde antes de Foi muito começar, legal, foi muito bom. né, eu também acho. Acho uma Aí pena que o delícia. Rafael não pôde participar tanto, né, porque Uma pena, mas assim como ele, como professor, mestre, tem dificuldade, imagina o alunozinho lá imagina um aluno, com certeza. da beira do rio, lá Com certeza. E eu estou aqui agradecendo que a minha internet está se comportando aqui, porque nos últimos dias ela andou muito mal comportada, sabe? Sim, sim. E eu tenho que reclamar um bocadinho também lá com a operadora daqui. Mano, vai ser uma paciência que tu vai ter, porque tu sabes como é que é. Parece que eles estão assim, organizados de uma tal forma que eles te deixam tão irritado que tu não consegue fazer reclamação, porque não dá tempo que tu fica. É terrível, como eu falei. O Estado, no Brasil, se o Estado não interferir nos sistemas de serviço, não funciona. Alguém tem que controlar, porque a gente não está apto ainda a ter uma economia liberal. Porque as pessoas não têm consciência. No lucro, né? Sim, só as agências é só o de lucro. regulação. Aqui agora em Manaus saiu hoje que vai ter uma cobrança extra de taxa de serviço de água. Aí a gente passa nas ruas, aquele monte de gente da Manaus, Águas de Manaus, né? Fazendo fiscalização. Aí você dobra outra rua, já tem da Manaus Energia nos postes. Quer dizer, eles têm todo um arcabouço para ter esse controle, mas ninguém tem como fiscalizar o serviço. Quando falta água, falta luz, falta isso, falta aquilo. Porque as agências reguladoras deveriam ser mais efetivas, né? Mas é isso. Acho que a gente tem que ir, quando eu falei nos sonhos, o seu sonho é esse aí. Claro. Eu acho que esse não é só seu, não. Esse, na verdade, é de todo brasileiro. Né? Que a gente tenha alguma coisa mais efetiva, mais tranquila, que a gente tenha um sistema que seja capitalista, que seja... Né? Mas, por enquanto, eu acho que tem que ser um capitalista controlado, né? Não seja selvagem, né? Que a gente da cultura do nosso país, mano, é muito difícil, olha, é muito difícil. É isso mesmo. Ei, foi bom, deixa eu ver, são 18h46. Você tem um terceiro turno aí, né, professor? Eu tenho o terceiro, por isso que eu estou preocupado já. Porque meu aluno... Não, mas eu estou feliz aqui. Meu aluno, ele é jovens e adultos, né? Então, o meu mais jovem tem 45 anos, a minha mais idosa está com 70 anos estudando agora. Então, a neta dela vai levar ela na escola, porque ela estava comentando comigo, olha como é um negócio bonito. Ela disse que ela viveu para cuidar dos filhos, da família, que ela foi criada assim. Que a mulher tem que estar dentro de casa cuidando do marido e dos filhos, então não estudou. Aí os filhos cresceram, o marido morreu e ela foi ficando só. Ficou sozinha, foi entrando em depressão. E a saída dela foi ir para os jovens e adultos que levaram e ela quer estar lá todo dia que se o professor não estiver, ela reclama. Maravilha. Eu venho para cá e não tem aula. Mas é uma graça. Como a escola
pode preencher também a vida de uma pessoa. Agora, principalmente, né? O conhecimento e o contato social, porque a escola é um dos melhores lugares para a socialização. Aglutina, né, as pessoas para o conhecimento e em busca do conhecimento, porque é um local de conhecimento, de educação, não é? A importância de aprender a conviver. Convivência social, exatamente, você falou tudo. Porque às vezes vem lá do beco, ele entra assim, num estado que eu digo, ei, menino, te senta, te acalma e te comporta. Isso Lá aí. no beco tu grita, aqui não, aqui a gente tem que respeitar um ao outro. O que está acontecendo aí, eles vão contar, né, as aberturas. Exatamente, mas a noção de comunidade, meio aos trancos e barrancos, que a gente sabe que a escola tem também claro. Os seus conflitos ali, mas é um lugar de resolver conflitos, para que a gente tenha uma boa sociedade. Isso é onde mesmo, os conflitos também podem ser atrativos, né? Sim. Atrativos. A gente tem que ter a paciência, além de professor, de ensinar o conteúdo, a gente tem que ser psicólogo, psiquiatra, tem que ser analista, né? Tem que ser... Mas é o que a gente faz também nos nossos grupos. Em família, a gente é um pouco disso tudo, é o médico, é o louco, é o que cura todo mundo, é o que provoca as doenças também, porque os conflitos existem. Mas é um excelente lugar para a mediação dos conflitos, para que as pessoas entendam as suas raivas também, né? E possam lidar com ela, porque aí sim tem um equilíbrio possível na sociedade, né? Mas é muito bom. Eu sei que o senhor está preocupado com o horário agora. Eu pego 15 minutos no trânsito daqui para lá. Pois é. Um prazer Mas enorme. precisando, me convido. Se nós tivéssemos começado no horário, eu sou uma pessoa muito inglês desse tipo aí. Marcou 5 horas, tem que ser 5 horas, 17 horas. Tá Mas, quando foi 15 para as 17, 15 para as 5, eu já estava arrumando tudo, sentado aqui esperando. É isso aí. Tá bom? Eu também gosto. Mas sabe que existem os percalços, existem os problemas que a gente tem. Mas foi muito bom, viu? Muito obrigado por me convidar, agradeço. Nossa Escola 7 Gilberto Mestre está de portas abertas. A diretora Benedita Braga também deixou um abraço para a dona Fernanda, para todos os projetos. E que na hora que precisarem, nossa escola está de portas abertas para receber. Nossa, a gente fica muito feliz mesmo. Muito obrigado por terem pensado em mim também. Muito obrigado. Qualquer coisa me convida, que para falar é comigo mesmo. Eu também sou faladeira, então estamos juntos. Isso mesmo. Tá bom, querida. Obrigado. Ótimo. Um grande abraço e bom trabalho. Obrigado, querido. Pra querer, pra aprender. Amazônia das palavras.